Apocalipse 21, verso 27. Apocalipse 21, verso 27. Apocalipse 21, verso 27. Vai ser o texto que nós vamos usar como base para a nossa ministração nesta manhã. Quem achou, diga amém. Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vou repetir. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Faça a sua oração, faça o seu pedido ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito por estarmos aqui nesta manhã na tua casa. Te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, porque tu és Deus e não há outro. Tu és o nosso único Deus, o único Deus de verdade, o único Deus a quem nós podemos colocar nossa confiança, nossa esperança, porque não há outro além de ti. Venha nos abençoar nesta manhã. Abençoa os pastores, abençoa os missionários, abençoa o diaconato, abençoa as crianças, abençoa os jovens, abençoa os adolescentes, abençoa os casais, abençoa aqueles que vão estar nos assistindo, Senhor, pela internet. Coloque as tuas mãos, levanta os abatidos, cura os enfermos, opera milagres, salva esta alma perdida, opera, Senhor, na vida de todos, faça milagres, Senhor, pelo poder da tua palavra, porque o Senhor disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, que a tua palavra possa continuar limpando, Senhor, limpando das enfermidades físicas, limpando, Senhor, do pecado, limpando, Senhor, de todo o lixo do inimigo, e que haja um povo santo, um povo separado, um povo consagrado, um povo cheio do Espírito Santo, que está aguardando a volta gloriosa, a volta maravilhosa do Senhor Jesus, para nos levar desta terra e para que nós possamos estar com Ele para sempre na glória. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podei vos assentar, irmãos? Muito bem. Esse texto que nós lemos está falando da Nova Jerusalém, onde será a nossa habitação. Quem crê, eu creio, então será a minha habitação. Se você crê, diga para você mesmo: será a minha habitação. Será a minha habitação. Muito bem. Então eu quero que você preste atenção no que Deus tem para nós nesta manhã. Esse texto diz tudo. Quem é que vai entrar? Quem é os habitantes da Nova Jerusalém? Que cada um tem a sua concepção, o seu conceito, cada um tem a sua fé, sua crença. Existe no mundo hoje milhões de religiões,
Só na Índia são mais de 300 milhões de deuses e vai por aí afora. Então quem é que vai entrar, viver eternamente na Nova Jerusalém? Então, o que Jesus revelou a João no capítulo 21 de Apocalipse, a Nova Jerusalém, então ele está falando assim, olha, ele diz assim: não entrará nela coisa alguma que contamine. Muito bem, nós estamos vivendo um período de isolamento. Por que nós estamos vivendo esse período de isolamento? Para que não haja contaminação. Aí nós vamos aproveitar essa situação que nós estamos vivendo hoje para mostrar como é que se dá a contaminação. Jesus está dizendo aqui, olha, não entrará nela coisa alguma que contamine. Então o que é contaminar? É contagiar, é transmissão, é transmitir. Então, aquilo que pode transmitir coisa ruim, não vai entrar nela. E você percebe que hoje no mundo é muito fácil as pessoas serem levadas, contaminadas, contagiadas em todas as fases da sua vida. Por exemplo, a fase escolar, por exemplo, geralmente tem no grupo, na escola, na classe, geralmente tem um líder, aquele que lidera o grupinho da escola, os coleguinhas da escola, esse cara que manda no grupo. Aí os outros alunos vê que ele é uma pessoa de boa influência, quer imitá-lo. Então, através dos seus atos, que chama a atenção das meninas, das garotinhas da escola, aí todo mundo quer imitar. Então, o comportamento daquele líder do grupo na escola contagia, contamina as outras crianças. É isso que Deus está dizendo aqui. Não vai entrar nada que contamine, nada que contagie. O que Deus, lá no capítulo 12 de Apocalipse, a palavra ensina? Que com a influência de Lúcifer, ou seja, sua cauda. Por quê? Porque ele era chefe de todos os anjos. Ele que governava a terra original, ou a primeira terra. Ele que governava isso aqui, ele que comandava. Então ele diz: eu quero ser mais do que Deus, eu vou fazer meu trono acima do trono de Deus. Mas quando Deus descobriu a iniquidade e as suas intenções, Deus o condenou, o sentenciou. Aí a Bíblia diz que com a sua cauda, que cauda é essa? Influência. Sua influência sobre os outros anjos. Você pensa que muitos anjos não queriam ser como Lúcifer, vestido de pedras preciosas? De todas as pedras preciosas, ter a unção que Lúcifer tinha, a autoridade que Lúcifer tinha, todos os anjos queriam. Mas como ele se rebelou contra Deus, ele foi excluído. E aí a sua influência contaminou os outros anjos, contaminou a terça parte de anjos. É isso que Deus está falando aqui, ó. Não vai entrar nela nada que contamine. É por isso que não adianta. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não adianta eu ficar aqui enrolando vocês, não adianta aqui eu ficar inventando coisa para vocês, não adianta nada disso aí. Eu estarei perdendo meu tempo e vocês perdendo o tempo de vocês.
Então eu tenho que ser claro, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ensinar a verdade. Doa ou não, doa a mim ou não, mas eu tenho que falar. Vai entrar na Nova Jerusalém só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então não entra nela nada que a contamine. Então aquelas pessoas que estão enganando, ludibriando, deixando de falar a verdade, eles estão contaminando as pessoas através da sua influência, transmitindo o vírus pecaminoso, o vírus da corrupção, o vírus da mentira, o vírus da falsidade, o vírus do engodo, o vírus enganador. Então, está descartado os contaminadores. Segundo, e que cometa abominação. O que é abominação? Abominação é sentir horror, detestar, repelir. Então, o que a Bíblia diz? Deus ama o pecador, mas detesta, repele, abomina o pecado. Então não tem essa de que a gente escuta por aí, não, quando chegar na hora lá, Deus vai ver e vai ter misericórdia e vai me salvar, vai salvar as pessoas, porque não, está aqui claro, muito claro. Deus não pode ir contra a sua palavra. Você sabe por que Deus não destruiu esse mundo ainda? Porque Ele colocou a sua palavra acima do trono dele. Porque Deus já teria 1 bilhão de motivos para mandar fogo em cima disso aqui. Mandar fogo em cima disso. Porque as notícias que eu fico sabendo pelo ouvido, mas eu não vejo acontecer. A violência contra as crianças, relacionamento sexual contra bebê, a gente escuta as notícias. Agora imagine Deus que vê. Se nós, ao escutarmos a notícia, ficamos chateados, furiosos, por que não dizer? Agora imagine Deus vendo acontecer uma criança inocente sendo violentada por um sem vergonha. Deus teria 1 bilhão de motivos para mandar fogo em cima disso aqui. Mas por que Ele não faz? Porque Ele respeita a sua própria palavra. Sua própria palavra. A palavra de Deus tem mais força do que a própria ação de Deus. Só não destruiu por causa da palavra dele. Ele tem a hora certa, ele tem o dia certo, ele tem a hora certa para poder agir. Agora, quando ele começar a agir, não tem jeito mais. Todas as portas se fecham. Todas elas se fecham. Pode correr de um lado para outro que não vai encontrar mais. A chance passou. Então, não vai entrar nela as coisas que Deus abomina. Deus abomina a prostituição, então quem prostitui não entra. Deus abomina o adultério, então quem adultera não entra. Deus abomina todo tipo de pecado, então quem vive uma vida prática, pecaminosa, não entra na Nova Jerusalém. Terceiro, mentira. Veja bem aqui, olha.
não entrará nela alguma coisa que contamine. Nós estamos aqui, olha, nos protegendo da contaminação. Talvez nós temos que fazer temos que ter um cuidado muito grande para não nos contaminar com o pecado. Você está vendo? Está dando para entender? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos... eu vou entrar nesse assunto já, mas eu quero já pegar esse gancho para mostrar para você. Nós estamos santificando o nosso corpo para não nos contaminar com o corona. Nós estamos protegendo nosso corpo para não contaminar. Nós temos que fazer a mesma coisa contra o pecado. Então, por exemplo, se na TV está passando alguma coisa que me contamine, o que eu faço? Eu ponho uma máscara? Não, eu vou lá e desligo a TV. Ou pulo de canal. Não vou me expor ao vírus que está na televisão. O vírus que pode contaminar a minha mente. O vírus que pode contaminar as minhas ações. Nós estamos aqui no isolamento. É isso que deve acontecer na nossa vida cotidiana, contra o pecado. Você conhece alguém que é mentiroso, que é enganador? Então, não ande com ele mais, cara. Você está se protegendo. Está dando para entender? Quem está entendendo, diga um amém. Não entrará nela coisa alguma que a contamine, cometa abominação e mentira. Uma das coisas que Jesus falou antes, quando ele foi preso lá para ser crucificado, ele falou: eu sou a verdade, com Pilatos. Pilatos falou assim: o que é a verdade? O que é a verdade? Então, antes que a gente veja a mentira, vamos ver o que é a verdade. Verdade é a conformidade com a realidade. Aquilo que é conforme, que é uniforme. Conformidade é que vive conforme ou uniforme, igual. Então, o que é a verdade? A verdade é conformidade com a realidade. Quando Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus falou: eu sou real. Eu sou real. Então a pessoa que é verdadeira é a pessoa que é real. Não é igual no deserto, que a pessoa está lá morrendo de sede e ele tem, a sede dele é tanta que ele começa a ver miragens. Ele começa a ver águas e sombras em meio ao deserto. Ele está vendo miragens. Então a verdade é aquilo que é real. Jesus disse para João: não entrará nela a mentira. O que é mentira? Mentira é a expressão contrária ao que se sabe, se crê ou se pensa. Vou repetir. Mentira é a expressão contrária ao que se crê, sabe ou se pensa. Então, a mentira que está falando aqui, ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Não é aquela mentirinha que a menina vai lá, que o telefone está tocando, a mamãe está lá ocupada fazendo o arroz, que ela não pode deixar o arroz abandonado lá em cima do fogão para atender o telefone. Aí ela fala para o menino assim: vai lá e fala que a mamãe não está agora, ou alguma coisinha assim. A mentira vai muito mais além. Ela é muito mais profunda do que você pode imaginar. A mentira é o contrário da realidade. É o contrário do real. A pessoa vive uma mentira. É o tempo todo vivendo uma mentira. Ele não é real. Ele não é aquilo que se apresenta. Eu estava vendo
uma transmissão, entrou lá um sujeito lá com a Bíblia na mão, colocou a Bíblia, a esposa ia gravar a mensagem dele, mas o celular estava desfocado. Ele viu que estava desfocado, olha a educação dele. Arruma isso aí para mim. E estava gravando já. O áudio e o vídeo já estava transmitindo. Arruma isso aí para mim. Aí você vê ela ajeitando. Focou. De repente, desfoca de novo. Eu não sei se faltou um parafusinho ali para apertar. Aí desfocou de novo. Ele ficou com raiva, levantou, foi lá, deu nela um pescoção, que você viu. Você escutou o barulho, você escuta o barulho e o celular revirar para um lado, depois senta lá aí focou direitinho, sentou lá. A paz do Senhor, irmão. Isso é uma mentira. Isso aqui é um mentiroso. Que paz do Senhor que ele tem para dar? Se ele acabou de dar um pescoção na mulher dele. É isso que nós estamos vendo por aí, irmão. É isso que Jesus está falando aqui, olha. Nada que o mentiroso não entrará. É aquele que nunca vive a realidade. Ele é uma mentira ambulante. É uma mentira ambulante. Então só entrarão lá os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Como é ser inscrito no livro da vida do Cordeiro? É quando eu, Daniel, reconheço os meus pecados, me arrependo dos meus pecados e vou em Jesus que deu a sua vida pagando meus pecados. Então eu reconheço o sacrifício dele, então eu aceito o sacrifício dele, que está me limpando das minhas falhas, das minhas injustiças, dos meus pecados, e falo: a partir de hoje, Senhor, tu és o meu Redentor, tu és o meu Salvador, eu te recebo como o único, suficiente Salvador da minha vida, e a partir de hoje eu vou seguir os teus passos, eu vou seguir a tua palavra. Então quando eu faço isso, o meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Então eu estou inscrito para entrar na Nova Jerusalém. Não é simplesmente eu participar de um grupo e me envolver com esse grupo e começar a fazer um montão de coisas boas e já estou lá. Não, tem que haver uma inscrição. Você tem que estar inscrito. O nome da pessoa tem que estar inscrito no livro da vida do Cordeiro. E para estar inscrito, esse é o passo. Jesus está hoje como Senhor, como Salvador. Mas quando Ele voltar, Ele voltará como juiz, não mais como Salvador. Então, esses é o que vão entrar na Nova Jerusalém. Agora, o que eu preciso para me manter no livro da vida? Porque a pessoa pode ser inscrita, mas ela mesma pode depois. A Bíblia fala, Judas, que árvore morta desarraigada, 2 vezes mortas. 2 vezes morta. O que significa isso? Significa que alguém perdeu a sua inscrição. Ou seja, ele estava morto, encontrou Jesus, recebeu vida e começou a viver a vida nova. Mas aí ele não cuidou da vida nova, ele morreu outra vez e agora está vivendo uma vida morta. É por isso que a palavra, Judas está falando, morta 2 vezes.
2 vezes morta e desarraigada, porque quando a pessoa perde a sua salvação, então ela é arrancada, desarraigada, arrancada. Judas, está aí, o livrinho, a cartinha mais, a menor cartinha, se não me falha a memória, ela tem um capítulo só. 2 vezes morta. Esse 2 vezes morta é da morte para a vida, da vida para a morte. Deu para entender? Está dando para você entender, irmãos? Vou repetir. Estava morto nos seus delitos, nos seus pecados. Encontrou Jesus, recebeu vida, vida abundante, mas não cuidou. Então agora ele morre outra vez. Então 2 vezes morta. Na segunda morte ele é desarraigado. Judas está aí. O versículo, se algum pastor achar aí, por favor. Então o que eu preciso fazer? Santificar minha vida. E a santificação, ela tem 2 lados: o lado divino e o lado humano. Então, por que eu preciso ser santificado? Por que você precisa ser santificado? Então vamos lá. Primeiro, sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. 1 Tessalonicenses 4, 7. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, 8. Então nós estamos vendo por esse texto que nós precisamos ser santos. Achou o texto aí? 2 vezes desarraigada? Aliás, 2 vezes morta. Versículo 12 de Judas. Quem quiser confirmar, pode confirmar. Versículo 12 de Judas. 2 vezes morta. E aí na segunda morte ela é desarraigada. Aí por isso que a Bíblia fala: quem foi iluminado e deixou-se levar, agora já não resta mais sacrifício para ele. Por isso, irmãos, nós temos que defender. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não precisa nomear ninguém para defendê-lo. Deus não precisa nomear ninguém para defender a Bíblia. A Bíblia está aí, a história da Bíblia, ela está aí no mundo, há mais de 3.500 anos. Você pensa que não tem um monte de gente que tentou desaparecer com a Bíblia? Já queimaram a Bíblia, já tentaram desaparecer, mas Deus cuida da sua palavra. Deus não precisa de ninguém defendê-lo, porque Ele é Deus. Se alguém plantar no caminho dele, Ele corta a respiração. É nós que precisamos nos cuidar. Quando eu estou defendendo alguma coisa, eu estou defendendo a minha fé, eu estou defendendo a minha convicção, eu estou defendendo a minha salvação. Deus não precisa de ninguém defender a sua igreja, nem a Ele, nem a sua palavra. Quando Jesus falou assim: olha, eu vou ser entregue na mão dos homens e serei morto. Ah, Senhor. Pedro pegou a sua espada, que até aquela hora ali Jesus não mandou ninguém guardar a espada. Senhor, pode achar aqui, ó. Falou: Pedro, pode guardar a sua espada, porque se eu quisesse me livrar das mãos desses homens, eu pediria a meu pai 12 legiões de anjos. Cada legião é 6.000, 12, 72 mil anjos. Se eu quisesse me livrar, Pedro, não é você com essa espadinha, não. Eu ia pedir a Deus: Senhor, manda 12 legiões de anjos para mim aí, para me tirar da mão. Aí Jesus falou assim: é para essa hora que eu vim, é para esse momento eu vim.
Então Deus não precisa de ninguém para defender a sua palavra. Deus não precisa de ninguém para defender a sua igreja. Deus não precisa de ninguém para defender o seu nome, porque Ele vela pela sua palavra, Ele honra o seu nome e Ele protege a sua igreja a tal ponto que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! 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 Quando eu estou defendendo, eu não estou defendendo a Bíblia, não, estou defendendo a minha convicção. Porque Deus não precisa de mim para defender a sua palavra, não. Quando você está brigando, você não está defendendo e nem protegendo Deus, não. Deus não precisa da nossa proteção nem da nossa defesa, não. Quando nós estamos lutando, nós estamos defendendo a nós mesmos, protegendo a nossa fé. O que a Bíblia fala? Batalhai pela vossa fé santíssima, uma vez dada aos santos. E Judas mesmo que fala. Esse Judas, rapaz, mas não o Iscariote, não. O Iscariote já tinha ido embora. Esse Judas aí é irmão de Jesus. Se não me falha a memória. Então por que eu preciso guardar a minha inscrição? Quando eu me santifico, eu estou guardando a minha inscrição. Você já pensou se você foi inscrito para uma... Suponhamos que você vai num seminário super importante que você não pode falhar. Aí você fez a sua inscrição, mas guardou. Ou você está com a passagem comprada de avião e você não sabe onde você pôs a sua passagem. Eu pergunto, você vai conseguir viajar sem passagem? Você vai conseguir entrar no congresso se você não chegar e apresentar a sua inscrição? Não vai. Então eu tenho que guardar a minha inscrição. Eu tenho que guardar o meu nome no livro da vida. A responsabilidade de guardar o meu nome compete a mim. É eu que tenho que lutar para manter meu nome escrito no livro da vida. Porque senão vai acontecer igual o Tiago, igual o Judas falou. A árvore desarraigada 2 vezes morta. Porque na segunda morte ela já é desarraigada, não tem mais jeito mais, não tem recuperação. É por isso que nós temos que defender de unha e dente. É picareta, sai fora dele, cara. Sai fora dele. Não está andando conforme a palavra? Olha, se a gente for ao pé da letra na palavra, está escrito em 2 João, capítulo 1, se não me falha a memória, capítulo 1, ou capítulo 2, verso 9 e 10, se não me falha a minha antiga memória. Quem prevarica, quem não traz essa doutrina, prevaricou. Ele não deve ser cumprimentado, não deve ser recebido em casa, porque ao cumprimentá-lo, ao recebê-lo em casa, você participa dos seus pecados. Eu vou ler para você, vou ler. 2 João aí, pode abrir a sua Bíblia aí, vamos confirmar. Vamos ter pressa não, irmãos. Porque na eternidade, no carnaval a pessoa fica lá o tempo todo e ninguém tem pressa para ir para casa. É 1 João ou 2? 2, né? 2 João, né? Aqui, ó. 2 João 9. Todo aquele que prevarica, ou seja, falta com o seu cumprimento do dever. Aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai quanto Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Chegou o picareta? Não deixa ele entrar na sua casa, não. Ah, meu irmão. Poxa, o irmão lá
eu sou irmão também da igreja, mas você está trazendo, você está andando aqui dentro da Bíblia, da palavra? Então não recebe em casa, é picareta, não recebe não. O cara dá nó em pingo d'água, inventa pedra, vende água, vende bala ungida, vende sapato ungido, vende sabonete ungido, pedra ungida. Um cara estava anunciando aí, pedra que trouxe de Israel, que Jacó fez como travesseiro. Eu falei, esse cara, rapaz, como é que vai trazer um pedrão daquele lá de Israel, lá do deserto? Ia distribuir na igreja dele as pedrinhas que foi colocado na cabeça, que Jacó fez como travesseiro, para ele passar aquela noite, onde ele teve a visão da escada, antes subindo e descendo. Esse cara. Esse monte de cara e depois pode cortar. Esse é o cara. Como ele pode trazer um pedrão que Jacó ungiu? E ele conseguiu trazer isso no avião, cara. Esse é o cara. E falou que ia distribuir para a igreja. É esse aí que não deve ser nem recebido em casa. E nem dá paz para ele também não. Porque senão você contamina-se. Você se contamina com os seus pecados. Essa é a mentira que Deus está falando aqui. A pessoa é uma verdadeira mentira. É uma mentira ambulante. Inventa tudo que ele puder inventar. Muito bem. Vamos correr para terminar. O que não é santificação? Eu falei aqui porque nós precisamos de santificação, que é para preservar a nossa inscrição. Senão eu posso perder minha inscrição. E aí vai acontecer que eu serei 2 vezes morta, e aí será desarraigada, arrancada. Então, para me manter a minha inscrição, aí eu tenho que ser santo. Então, o que não é santificação? O que não é? Primeiro, não é o autoflagelamento. O que é flagelar? Torturar, sofrer, provocar um autossofrimento. Não é santificação, não é autoflagelamento. A história diz que Francisco de Assis, ele era filho de um grande empresário na Itália. Grande empresário. Então, Francisco de Assis tinha muito dinheiro, nasceu em berço de ouro. Mas ele não se sentia bem, porque apesar de ter muito dinheiro, ele não tinha paz. Ele se sentia inútil. Inútil. Ele falou, não, eu não quero viver nesse conforto, porque eu me sinto inútil. Aí ele começou a fazer boas obras, começou a ajudar as pessoas, viajou para outros países. E por fim, ele percebia que continuava o vazio. Aí ele resolveu estudar para ser padre, para ser seminarista, um jesuíta, o que for lá. Aí quando ele estava no seminário estudando, a sua mente se enchia de pensamentos obscenos. Ele está lá estudando e a mente carregada de pensamentos obscenos. Ele pegou, não aguentou isso. Ele arrancou a roupa do corpo, ficou sem roupa e se mergulhou no meio da roseira. Então ele enfiou com o seu corpo no meio da roseira. Os espinhos rasgaram sua carne, para ele se livrar dos pensamentos obscenos. Mas o pensamento obsceno não está na carne. O pensamento está na cabeça, na mente, na alma. Não adianta se autoflagelar, porque é lá dentro.
Hoje, eu vejo pela reportagem, a cidade em São Paulo que chama Assis, em homenagem a Francisco de Assis, na sua entrada, no portal de entrada de Assis, tem várias roseiras plantadas, em lembrança, em memorial ao que Francisco de Assis fez, o autoflagelamento para se livrar dos pensamentos obscenos. Então, santificação não é autoflagelamento. O Papa João Paulo II se autoflagelava para se sentir mais perto de Cristo e outros, diz livro. Alguns países que adotam o autoflagelamento, a Índia, muçulmanos xiitas, que é o segundo ramo do Islã, até a crucificação literal é praticada. Eles crucificam a pessoa literalmente, autoflagelando. Eles batem com chicotes, na ponta do chicote, navalhas afiadas, vai batendo nas costas e rasgando as costas, se autoflagelando para chegar perto de Deus. Então, isso não é santificação. Andar ajoelhados a grandes distâncias, até sangrar os joelhos, deixando rastro de sangue pelo caminho, não é santificação, isso é autoflagelamento. Santificação não é autoflagelamento, se expor à dor e ao sofrimento para chegar perto de Deus. Jesus já fez isso por nós. Jesus já sofreu. Jesus sofreu na carne, Jesus sofreu no espírito, Jesus sofreu na alma, para que eu não sofresse mais. Aleluia! Subir escada de cimento de joelhos. Caminhar a grande distância carregando o peso de um lado para outro. A gente vê aí agora, outubro começa, as pessoas, já tem gente que já saiu lá do Mato Grosso carregando uma cruz pesada até São Paulo. Já tem muita gente na estrada já, carregando peso, fazendo caminhadas longas, descalço. Isso não é santificação. O autoflagelamento não é santificação. Segundo, não é santificação o isolamento social. Eu vou me isolar para santificar. Ou seja, vou me confinar num mosteiro, num convento, e vou me isolar das pessoas. Não vou ver televisão, não vou ver rádio, não vou ver nada, não vou escutar ninguém, não quero que ninguém me visite. Eu vou ficar lá me santificando através do isolamento. Isso não é santificação. Se esse fosse o modo de santificar, Deus tinha nos tirado, primeira coisa, assim que nosso nome fosse inscrito no livro da vida, Ele já nos tirava daqui. Mas não, Ele quer a nossa santificação no meio do lixo, no meio da sujeira. Ele quer ver o que nós queremos para a nossa vida, qual a nossa escolha. Porque é muito fácil se enfiar num convento e ficar lá, se trancar lá dentro e não ver ninguém. É muito fácil fazer isso aí. Alguém bate lá, toda hora traz a aguinha, outro bate, traz a comidinha. É muito fácil fazer isso aí. Eu quero ver santificação no meio do lixo. O lixo está dentro de casa e você ter controle e domínio sobre ele. Não vou ver esse lixo. Não vou me deixar contaminar por esse lixo. Isolamento social. Isolar numa floresta das pessoas se desligando de tudo. Não é santificação o isolamento social. Terceiro, não é automutilação. Jesus lá em Mateus capítulo 5, 29 e 30 fala, olha, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Isso é automutilação. Se a tua mão te faz pecar, arranca-a.
É automutilação, mas ele não está falando aqui ao pé da letra. Se a pessoa for seguir o pé da letra, nós vamos chegar aqui, pastor, levanta a mão, ele levanta um pouquinho de braço. Aí nós vamos ter um monte de gente com olho só. Aí tem que pôr aquela tampinha de pirata. Aí você fala, aquele ali, coitado, ele sofria muito com os olhos dele, mas e o outro? Arrancou um e o outro, como é que fica? Você acha que o outro vai escapar? Então não é. Jesus não está falando literalmente. Jesus está falando assim, olha, se o teu olho te faz tropeçar, você não tem olho, arranca ele, você não vai ter olho para aquilo. Eu não vou ter olho para televisão, eu não vou ter olho para essa pornografia, eu não vou ter ouvido para mentira, eu não vou ter as mãos para roubar, nem para fazer o mal, eu não tenho mão para fazer o mal. É isso que Jesus está falando. Você arrancou a sua mão para fazer o mal, você não tem mão mais para o mal. Jesus não está falando no sentido literal da palavra, porque o problema não está no órgão, no membro, o problema está na cabeça. Jesus sabia disso. O que adianta arrancar um olho e o outro continuar? Aí era melhor arrancar a cabeça. Você está dando para entender, irmãos? Tem coisas que Jesus falou que deve ser interpretado ao pé da letra, literalmente, mas tem coisa que ele falou usando figuras. Então, eu não tenho mão para fazer a coisa errada. Eu arranquei a minha mão para a coisa errada. Eu arranquei o meu olho para a coisa errada. Eu não tenho mais olho para isso aí. É isso que Jesus está ensinando. A santificação, eu vou mostrar para você aqui, ela tem dois lados. Ela tem o lado divino e o lado humano. Já vou correr para encerrar. Pode ficar tranquilo que você vai almoçar daqui a pouquinho. Agora, o que é santificação? Aí vem a nossa parte e a parte de Deus. Eu vou falar primeiro da nossa parte. Aliás, para mim entrar nela, nós precisamos ver o que Deus fez. Então, olha, a santificação, ela só começa quando você inicia a sua vida espiritual. Se não tiver vida espiritual, não tem santificação. Então, como que essa vida espiritual inicia? 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então aqui começa a nossa vida espiritual. A nossa santificação, ela começa com a nossa vida espiritual, com o nosso encontro com Jesus. É ali que começa a nossa vida espiritual. Então agora, qual é a minha parte na santificação? Vamos lá. Primeiro, separação. Separar é o mesmo que santificar, significa santificar. Então vamos lá. Vivendo, não conformado com o mundo. Então, a primeira parte nossa na santificação é separação. É o que nós estamos fazendo aqui. Separados para não nos contaminar com o vírus. Então, na santificação, nós estamos separados do padrão do mundo, que é contrário aos princípios divinos. A Bíblia diz, não vos conformeis com o mundo. Conformar é tomar forma. Pessoas cheias de gíria, pastores falando palavrão em cima do púlpito,
Isso aí é coisa que o mundo faz a todo momento. Um dia eu estava vendo uma pessoa falar, em poucas coisas que ele falou, 99% era gíria. 99% gíria. E outras coisas, palavrão, palavrão está no meio. Então isso aí é a linguagem do mundo, é a linguagem governada por Satanás. É linguagem maligna. O Espírito Santo tem outra linguagem. A linguagem do Espírito Santo, ela é santa, ela é toda aproveitável. Uma pessoa é conhecida quando ele abre a boca para falar. Quando João viu o anticristo, ele viu uma besta que parecia cordeiro, e tinha 2 chifres, parecia cordeiro. Falava, puxa vida, aquele é um cordeiro. Mas quando abriu a boca, ele falava como dragão. É no abrir a boca que se conhece quem é de Deus, quem não é. Então a nossa parte, separação. Segundo, dedicação. Você passa a dedicar sua vida, seu tempo, à comunhão e a serviço de Deus. Vou correr para encerrar. Terceiro, purificação. Tudo que é dedicado a Deus deve ser limpo. Limpeza é uma condição de santidade. Isaías capítulo 6. Isso purificou os teus lábios. Quarto, consagração, no sentido de viver uma vida santa e justa. Quinto, serviço. Somos sacerdotes, ministrando, intercedendo e anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, qual a minha parte na santificação? Eu devo me separar, eu devo vigiar o que eu falo, eu devo proteger meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, eu não devo defraudar uma pessoa inocente. O que é defraudar? Roubar. E quantas pessoas que roubam a inocência de uma criança? Quantas pessoas que roubam a inocência de uma jovem? Então eu devo me separar. Essa é a minha parte. Agora vamos ver os meios divinos da santificação. Porque a santificação, ela tem o meio divino e o lado humano. Primeiro, nós vimos o lado humano, vamos ver o lado divino. Primeiro, o sangue de Cristo. Sem o sangue de Jesus, não há santificação. Apocalipse está escrito: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14 e 15. O sangue de Cristo, eterno, absoluto e posicional. O que quer dizer isto? O sangue de Cristo nos pôs numa posição privilegiada. Quem está fora do sangue do Cordeiro está na posição de ataque do inimigo e influência do inimigo na sua vida. Vive em conformidade com o mundo. Mas quem está coberto com o sangue de Cristo, ele foi posto numa posição, ele está sentado nos lugares celestiais. Ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Ele é ovelha do pasto do Senhor. Aleluia! Então, o lado divino, primeira coisa, nós temos o sangue do Cordeiro. Segundo, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos santifica.
Está lá escrito 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo limpa. O Espírito Santo é a água que lava. O Espírito Santo, aí tem os textos aqui que eu quero dar para vocês, se você quiser depois em casa ler. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. 1 Pedro 1 e 2. E Romanos 15, 16. É o Espírito Santo que nos protege. A Bíblia diz assim: andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então quem é que nos faz vencer os nossos desejos? O Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! É o Espírito Santo que santifica a nossa vida. Terceiro e último, a palavra de Deus. A palavra do Senhor. João 15, verso 3. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Quando Jesus pegou uma toalha, pôs todos os discípulos sentados, pegou uma bacia, uma toalha, pôs no ombro, e todos eles sentados, Jesus foi ajoelhando, pôs a bacia debaixo do pé de um, foi lavando o pé e enxugando com a toalha. Quando chegou no Pedrão, Pedro falou: Senhor, meus pés não. Sabe por quê? Jesus estava reconhecendo a posição de Jesus. Aliás, Pedro estava reconhecendo a posição de Jesus. Falou: não, isso aí quem devia estar fazendo sou eu. Não, o senhor não vai lavar meus pés, não. É muita humilhação. Ele poderia até trocar em miúdos. É muita humilhação para o senhor lavar meus pés. Não, senhor, eu não quero que o senhor lave meus pés. Pedro, se eu não lavar, não tem parte comigo. Jesus estava mostrando para ele que ele dependia de Jesus para continuar caminhando. Aí quando ele falou isso, se você não deixar eu lavar, você não vai ter parte comigo. Ele falou: Senhor, então lava minha cabeça também, lava meus braços, meu corpo, eu quero que o Senhor me lava geral. Ele falou: Pedro, só basta os pés, porque o mais está limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. Então esse momento que nós estamos passando aqui, você não pode nem imaginar a limpeza que Deus está fazendo dentro de nós. Você não tem noção. Nós não temos noção de tanta coisa que está acontecendo no nosso interior, nesses minutos que nós estamos ouvindo aqui a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto nós estamos aqui recebendo, ministrando, recebendo, muitas ciladas do inimigo estão sendo quebradas. Aleluia! Muitas armadilhas de Satanás estão sendo desmontadas. A nossa mente está sendo purificada. O nosso corpo está sendo lavado. Aleluia! Nós estamos mantendo a nossa inscrição no livro da vida. Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E eu encerro. Quando nós estamos santificados, nós temos o resultado no presente
nós temos resultado para o futuro. Apocalipse 21, do 21 ao 27. Apocalipse 22, de 1 ao 5. Não vou ler e eu paro por aqui. Então, irmãos, olha, é por isso que nós estamos vivendo para o Senhor, como diz Paulo: se vivermos, somos do Senhor; se morrermos, somos do Senhor. É igual o pastor Jimmy Swaggart estava pregando. Aí ele, no meio da sua mensagem, ele falou do testemunho de uma irmã que estava se arrumando para ir para a igreja. Aí o marido dela estava com tanta raiva porque ele não era cristão. Ele falou: para onde você vai? Eu vou para a igreja. Você não vai para a igreja? Ele pegou a roupa dela e rasgou as roupas dela todinho. Aí falou: quero ver você ir na igreja. Não, eu vou enrolar num pano e eu vou para a igreja. Eu vou enrolar num lençol e vou para a igreja. Eu vou te dar uma surra que eu vou te deixar quebrada e você não vai conseguir ir para a igreja. Falou: não, eu vou me arrastando para a igreja, mas eu vou para a igreja. Então eu te mato. Se você me matar, eu vou para o céu. Se você não me matar, eu vou para a igreja. Aleluia. Irmão, quem tem a sua convicção, ninguém tira. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Você que está me assistindo aí na rede social, toma a sua decisão. Jesus está voltando. Ele está voltando. Busque o lugar onde a palavra é pregada. Busque o lugar onde Deus é honrado. Busque onde Deus é respeitado. Busque onde Deus é glorificado. Que Deus te abençoe. Você que está me assistindo na rede social, Deus te abençoe. E nós vamos orar por você agora. E vamos orar em nome de Jesus pela igreja. Levante as suas mãos para os céus e vamos orar. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de milagres, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Nós não queremos, Senhor, como diz a tua palavra, raiz duas vezes morta, árvore duas vezes morta. Oh, Senhor, nós queremos te servir até o último dia da nossa vida. Nós queremos andar na tua presença até o momento final, onde o Senhor nos chamará para estarmos contigo na glória. Meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Senhor, salve esta alma, abençoe aqueles que estão nos assistindo pela rede social, abençoe o teu povo presente, abençoe a tua igreja, salva, Senhor, liberta, Senhor, e opera milagre, santifique a nossa vida, nos ajude, Senhor, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, abençoe os pastores, missionários, evangelistas, diaconato, jovens, adolescentes, homens, mulheres, casais, abençoe a todos agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor, humildemente. Te agradeço, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Aceite a nossa oração, aceite a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus para sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.